vamos dar continuidade, então, à nossa aula de apologética sobre o ateísmo. Tá? Nós já começamos na semana passada, falando sobre o ateísmo, né? Sempre dentro da perspectiva de que a apologética ela tem o lado defensivo e ofensivo. Né? Por um lado, a gente se defende dos ataques que são feitos, dos ataques racionais que são feitos à fé cristã, e, por outro lado, a gente também contra-ataca, né? A gente mostra como há falhas graves no pensamento que exclui Deus da equação. Tá? Então, nós estamos nesse cenário, já falamos bastante coisa na aula passada sobre isso, lembrando sempre que não é a utilização de argumentos racionais que meramente vai levar alguém do ateísmo para o teísmo, tá? Porque nós sabemos que tem outras forças que estão envolvidas nesse jogo de fé, tá? E também não é nosso objetivo pegar uma pessoa que está do ateísmo e meramente transformá-la em teísta, ok? Tem um monte de teísta, a exemplo do próprio diabo, que estará no inferno e não no céu. Tá? Então não basta você crer na existência de Deus, muito menos não, mas também não basta você crer na existência do Deus bíblico e verdadeiro. Simplesmente saber que ele existe, Tiago diz que o diabo sabe que ele existe e treme diante dele. Né? Então, a gente sempre precisa lembrar disso, mas levando tudo isso em consideração, nós precisamos da apologética contra o ateísmo, porque o ateísmo ele tem sido vou chamar assim, de uma filosofia de vida, né, que está debaixo do guarda-chuva do secularismo, que tem crescido muito, né, principalmente em ambientes acadêmicos. E se a gente não está preparado para lidar com isso, a nossa própria fé e a nossa própria próxima geração é enfraquecida. Mas também temos o desafio apologético mesmo de estabelecer um contato com aqueles que rejeitam, de ponto de partida, qualquer relação com a religião, porque, afinal de contas, a religião ela acredita no sobrenatural, naquilo que a ciência não pode explicar. Então, a gente perde uma capacidade relacional, argumentativa, apologética, se a gente não tem bons argumentos para lidar com essas pessoas que estão, a primeira medida, fechadas para qualquer conversa com você, que é religioso, porque ela diz, olha, você parte de uma fé que eu acho que não é uma boa coisa se partir, né? Porque todo mundo tem que partir daquilo que nós podemos comprovar por meio da ciência. E aí você vai mostrar que isso não é possível, né? Então, por isso que a gente tem trabalhado essas aulas aqui. Então, feito esse disclaimer, na aula passada a gente falou sobre pistas da existência de Deus, né? Acho que é melhor a gente tratar de pistas do que provas. Eu falei um pouquinho sobre o porquê eu prefiro desse jeito. Na verdade, um livro do Tim Keller em que ele fala sobre isso, foi o primeiro que eu vi que apresentou essa realidade de que não importa quantos argumentos você use ou a qualidade desses argumentos, sempre alguém vai poder usar um contra-argumento mais ou menos racional que mostre que tem como escapar do seu argumento. Então isso sempre vai existir, mas quando a gente soma as pistas, né, eu posso dar uma pista aqui, a pessoa fala, mas tem essa possível razão aqui. Aí eu dou outra pista, a pessoa fala, mas tem isso, tem aquilo. Mas quando você soma muitas pistas, fica um pouco mais difícil de a pessoa lidar com o acúmulo dessas pistas em favor da existência do Deus bíblico. Tá? Então, eu queria retomar um tópico que eu falei na aula passada, mas eu fiz meio correndo, que é o ajuste fino do universo. Tá? Não apenas do universo assim, estelar, né? As galáxias e tudo que precisa existir fisicamente para que isso fosse possível, mas também o ajuste fino interno, né? Como o nosso corpo funciona. E aí eu tinha citado um livro, Fomos Planejados, né? Na aula passada, e eu quero começar essa aula
fazendo uma citação desse livro, dentro desse tema, do ajuste fino, numa ilustração que o autor propõe aqui. Então, abre aspas, o Marcus Eberlin, o autor desse livro, diz o seguinte: o universo, este único que conhecemos, no qual você e eu habitamos, é simplesmente espetacular em vários dos seus aspectos. No entanto, o que mais impressiona é o ajuste ultra fino que sustenta e que permite a vida na Terra. Esse ajuste é tão fino, tão preciso, tão delicado e tão minuciosamente estabelecido, que faltam números e equações para descrevê-lo. Por isso eu vou usar uma ilustração de uma estação espacial como analogia. Imagine que você esteja em uma viagem interplanetária. Sua nave espacial sofre uma avaria séria, obrigando você a abandoná-la. De repente, pairando no universo com a sua roupa de astronauta, você encontra uma outra estação espacial abandonada. Você então se pergunta: será que eu devo me transferir para outra estação? Eu devo me arriscar? Para tomar a decisão certa, você procuraria primeiro por uma porta que lhe permitisse entrar na estação. Além disso, você deveria observar se a estação tem suprimento de oxigênio e nitrogênio, que são essenciais para a vida. Mas ainda, para que você pudesse tirar sua roupa espacial, a proporção desses gases deveria ser correta. Não basta ter oxigênio e nitrogênio se as proporções não estiverem adequadas. Você teria que checar também se a temperatura interna está adequada, se há alimento, água potável a bordo, seriam as condições de higiene adequadas? Há vírus ou bactérias mortais por lá? E a pressão interna? Não seria alta ou baixa demais? Será que uma estação feita por humanos ou por ETs? Se for por ETs, o ajuste para eles não seria diferente para nós? A nave alienígena, entre aspas, ilustra um ajuste fino de uma enormidade de fatores que precisaria existir nessa nave e na quantidade e proporções corretas para que você trocasse a sua roupa espacial por ela e nela sobrevivesse. Ou seja, um ajuste fino e específico que apenas mentes inteligentes, perfeitamente conhecedoras dos mecanismos da vida e das condições certas que a sustentam, poderiam lá ter estabelecido para que você se transferisse para tal estação. Só que ele usa um exemplo básico, uma ilustração, para mostrar quantas coisas são necessárias para que a nossa vida, tal como ela é, existisse e permanecesse. Ele está dizendo um mínimo ajuste para mais ou para menos tornaria a nossa vida impossível e tornaria até o universo como conhecemos impossível. Então ele usa isso como um grande argumento, uma grande pista para a existência de um designer inteligente, que é o ponto dele aqui. Na área da ciência existe essa discussão entre os evolucionistas, favoráveis à existência de tudo por um mecanismo ao acaso. Por outro lado, existe o designer inteligente, que é aqueles que dizem que, na verdade, o universo tem várias pistas que mostram que ele foi criado, que ele foi desenvolvido por uma mente inteligente que planejou essas coisas. Eu lembro de um outro livro de um cientista, esse já morreu, que é o Adalto Lourenço, acho que muitos conhecem, e ele também escreveu livros sobre isso. Em um dos seus livros, ele conta a história, ele faz uma ilustração, ele também defendia o designer inteligente como explicação da origem do universo. E nesse livro ele diz o seguinte: imagina que você chega na sua casa e tem um bolo em cima da mesa.
E ele diz assim, você tem pelo menos duas explicações para esse bolo estar na mesa. Você não vê ninguém ali na sua casa, mas você pensa, minha mãe pode ter chegado aqui em casa, ter aberto a porta, comprado os ingredientes, ter vindo no fogão, ter feito no forno, né, ter feito, juntado os ingredientes da maneira correta, com uma devida receita, e então ela deixou esse bolo aqui para mim, tá? Para que eu desfrutasse. Mas tem uma outra opção, e aí o Adalto Lourenço brinca. Você começa a pensar assim, um caminhão, né, que ia descarregar no supermercado, ele, com todos os produtos, acontece um acidente, ele está no topo de uma rua, né, no alto de uma rua, e ele tem um acidente e ele começa a virar. E nisso, todos os pacotes, né, que tem ali no caminhão, de fermento, de farinha, de ovo, de leite, eles começam a abrir numa proporção correta, e esses elementos, essas misturas, elas começam a se unir, né? Elas começam a se misturar, e ali elas fazem todo o processo adequado, o caminhão começa a pegar fogo, tá? Aquilo esquenta aquela mistura perfeitamente, aquela mistura acaba sem querer aparecendo dentro de uma forma, o caminhão termina por explodir e esse bolo, né, que foi feito ali, né, magicamente, ele dá através da explosão, ele acaba parando sobre a sua própria mesa. Ele falou assim, ó, estatisticamente falando, né, podemos pensar que isso seria possível, né, pensando na realidade de multiversos. Mas ele diz, embora você possa achar cálculos matemáticos para justificar a probabilidade de uma coisa ridícula dessa acontecer, quando você entra em casa e você se depara com o bolo, qual é a explicação mais razoável? Sinceramente, alguém pensa que isso poderia acontecer? Ou seria mais fácil imaginar que um ser humano inteligente, com razões específicas, preparou aquilo para você? Ele diz, agora compare a complexidade de um bolo e a complexidade de todo o universo ou da funcionalidade do ser humano. E ainda tem alguém que está tentando explicar isso, dizendo que é fruto de um acaso, que o nada do nada, por nada, fez com que tudo que existisse. Uma outra ilustração, não sei se eu usei na semana passada, mas um outro teólogo, né, da área da literatura agora, por sua vez, o C.S. Lewis, ele conta que uma vez ele dando aula para crianças, ele subiu em cima de uma cadeira, né, pegou 5 canetas e ele diz assim, crianças, fechem os olhos, tá, eu vou jogar essas 5 canetas aqui de cima. As crianças fecharam os olhos, ele jogou, só que sem as crianças verem, C.S. Lewis desceu da cadeira e ajeitou as canetas em ordem, numa fila assim, perfeita. Aí ele subiu na cadeira de novo e disse, crianças, abrem os olhos. Abram os olhos. E as crianças abriram, olharam as canetas enfileiradas e começaram a dar risada. Ele diz assim, por que vocês estão rindo? A gente sabe que você desceu da cadeira e ajustou as canetas em ordem. É óbvio isso. Aí ele falou, mas vocês me viram fazendo isso? Eu falei, não. Então como é que vocês podem provar que fui eu que ajustei as canetas em ordem e que isso não foi um fruto do acaso, né? De alguma mínima probabilidade as canetas terem caído desse jeito? E as crianças falaram, não. Né? Em outras palavras, elas não tinham capacidade de dizer isso, mas que esse nível de complexidade não pode ser fruto do acaso. E aí ele faz um convite para as crianças a pensarem, o que é mais complexo? O código do nosso DNA, as leis da física, como o universo está ajustado, ou meramente 5 canetas enfileiradas? E por que a gente tem tanta facilidade em nossa época em acreditar que uma coisa complexa como é o funcionamento da vida e do universo podem ser explicados por mera
mera casualidade. Então são argumentos que demonstram pistas, né? Demonstram pistas, embora não são comprovações finais, mas demonstram pistas da existência de, no mínimo, o design inteligente. No mínimo, uma mente inteligente por detrás de tudo que existe. Agora, para citar C.S. Lewis de novo, ele usa um argumento que é bem singular na história dos argumentos, na história da igreja, né, a favor da existência de Deus. Todo mundo tenta mostrar, de alguma forma, usando algum argumento racional, por que é preferível a crença de que existe um Deus do que não existe. E aí, C.S. Lewis, em um dos seus livros, ele diz assim, C.S. Lewis diz, eu creio em Deus como eu creio que o sol nasceu. Não apenas porque eu vejo o sol, mas porque, por intermédio do sol, eu vejo tudo o mais. Então vou repetir, C.S. Lewis está dizendo, eu creio na existência de Deus como eu creio que o sol nasceu, ou na existência do sol. Não porque eu consigo olhar e ver o sol, mas porque, através da luz solar, eu consigo ver todas as coisas que existem. Esse é o argumento do C.S. Lewis. O que ele está querendo dizer? Ele está convidando a gente a pensar no seguinte, imagina olhar diretamente para o sol a fim de aprender a seu respeito. Não é possível isso. O sol queimaria as nossas retinas, destruindo a nossa capacidade de enxergá-lo. Uma forma bem melhor para aprender sobre a existência, potência e natureza do sol é olhar o mundo que ele nos mostra. Reconhecer que ele sustenta tudo o que vemos e que, por sua vez, nos capacita a enxergá-lo, ainda que de maneira indireta, ainda que por meio de instrumentos. Ninguém estuda o sol olhando com seu olho nu para ele, porque isso, obviamente, queimaria as nossas retinas. E aí ele diz, aqui temos um caminho a seguir. Não devemos tentar olhar diretamente para o sol, aqui representando a Deus, exigindo provas irrefutáveis da existência de Deus. Ele fala, esse não é o caminho, C.S. Lewis diz. Em vez disso, devemos olhar para o que o sol nos mostra. Então, em outras palavras, tentar olhar para Deus diretamente ferirá as nossas retinas, mas vamos, em primeiro lugar, tentar olhar para aquilo que a existência de Deus nos possibilita. E ele vai dizer, que relato do mundo possui mais poder explanatório, mais poder de explicar o que existe, mais poder de dar sentido ao que nós vemos no mundo e em nós mesmos. Ele fala, cada um de nós tem que responder algumas perguntas. Temos a sensação, antes das perguntas, ele diz, todos nós temos uma sensação de que o mundo não é do jeito que deveria ser. Todo mundo tem esse incômodo interno de que o mundo caminha para algum lugar, ou o mundo é de um jeito que não deveria ser assim. Inclusive tem um bom livro, a Cornelius Plantinga, que exatamente tem esse nome. Não era para ser assim. Um excelente livro, Ele está dizendo, todo mundo tem essa expectativa, esse incômodo interno de que as coisas são do jeito que não deveriam ser. Ou ainda, todos nós temos uma sensação lá no fundo de que somos imperfeitos, mas ao mesmo tempo que somos grandiosos. Em outra medida, somos imperfeitos, mas ao mesmo tempo valemos a pena. Mas de onde que vem esse sentimento, de que nós valemos a pena apesar da nossa imperfeição? Todo mundo vive desse jeito. Ou ainda, temos uma ânsia por amor e por beleza e por sentido que este mundo ele é incapaz de satisfazer. A gente deseja tanto por uma beleza, por um sentido, por uma satisfação, e esse mundo não tem como satisfazer isso. E aí C.S. Lewis, ele vai dizer que quando eu encontro neste mundo um desejo de que nada nesse mundo pode satisfazer, essa é uma boa pista de que eu não fui criado para esse mundo, mas que eu fui criado para o mundo além.
E ainda ele diz, temos uma profunda necessidade de conhecer um propósito e um sentido que esse mundo por si só não pode nos oferecer. E aí ele vai perguntar, qual cosmovisão, qual maneira de enxergar o mundo melhor responde esses sinais internos que nós temos? Ele vai dizer, a explicação cristã das coisas responde melhor. O sol cristão, né, o Deus bíblico, ele explica muito melhor a realidade que nós conhecemos do que qualquer outra alternativa. Qualquer outra, seja o cientificismo, seja alguma outra religião, seja qualquer outra vertente filosófica, nada explica melhor a razão do ser das coisas do que o Deus bíblico. E aí tem muitos teólogos que gastaram as suas vidas mostrando isso, né? Mostrando como que o cristianismo explica melhor as coisas. Aí ele vai dizer, esse é um sinal que nós não podemos rejeitar. Então, de novo, eu não acredito em Deus só porque eu posso vê-lo através da fé, mas é porque esse Deus me explica todas as coisas que existem. Eu consigo enxergar todas as outras coisas da maneira como elas deveriam ser enxergadas por conta da existência desse Deus que ilumina todas as coisas. E ele diz, a explicação, por exemplo, da criação, queda e redenção e restauração é o que mais faz sentido para explicar o universo. A bondade do universo, as coisas boas e belas e bonitas e o sentido, isso se explica por meio da criação. Então por que o universo tem tanta beleza? Por que o universo parece ter tanto sentido, ou um ajuste fino? Por que as coisas são como são, quando elas são boas? Isso explica por meio da criação. Existe uma mente por detrás, um ser criador que fez as coisas para serem assim. Mas e como eu explico as coisas ruins, a desgraça no mundo, as coisas feias, a deturpação das coisas? Isso eu explico por meio da queda. Houve um pecado, houve uma rebelião contra o Criador, e isso explica as coisas como elas são. Isso explica o nosso coração pervertido, corrupto, enganoso. Isso explica tanta maldade no mundo. Mas e como explicar esse sentimento de que as coisas podem ser diferentes? Como as coisas podem ser restauradas? De onde vem isso? Vem através da redenção, nos trazendo esperança, expectativa para o mundo que vai ultrapassar as dificuldades que vieram da queda do pecado. Então ele está dizendo, criação, queda, redenção e restauração explicam melhor todas as coisas do que qualquer alternativa. E aí ele fala, peço que você coloque o cristianismo como se fosse um par de óculos e olhe para o mundo através dele. Muitas vezes a gente tem tentado fazer as pessoas olhar diretamente para Deus, quando na verdade o C.S. Lewis está dizendo, a gente deveria convidar as pessoas a olhar para o mundo com os olhos que Deus nos deu na Bíblia, com os óculos, E a partir do momento que a pessoa começa a perceber que com esses óculos que o próprio Criador nos deu, nós podemos ter um poder explanatório muito melhor. Então ela vai conseguir chegar a Deus por meio das coisas que foram criadas. E não é isso que Paulo argumenta lá em Romanos 1? Que Deus pode ser conhecido por meio das suas obras criacionais? Que nós podemos enxergar pistas que muito do que de Deus pode ser conhecido está na natureza? É óbvio, isso não salva ninguém. Mas esse óculos da palavra que nos ajuda a ver que há nela uma explicação melhor para tudo que existe, isso pode ser um convite para eu, posteriormente, pela fé, olhar para a revelação, especial a Bíblia, e poder encontrar o Deus verdadeiro ali. Uma outra e última pista, antes de eu entrar numa outra questão aqui da aula sobre a apologética contra o ateísmo, é a gente olhar a moralidade como uma dessas pistas. Sem um padrão ético objetivo, os homens estão sujeitos a conclusões absurdas. Eu lembro de uma amiga que eu tinha na adolescência, ela cresceu comigo na igreja, depois de um tempo ela se desviou, dizia não acreditar mais em nada. E aí uma vez eu saí com ela,
e eu convidei ela a pensar, né? Porque ela começou a falar como estava a vida dela, tal, começou a falar algumas coisas erradas que ela estava fazendo. Ela disse, nossa, né, eu estou com tanta dificuldade de lidar com o que eu acabei de fazer. Ela contou uma história horrível lá que ela fez. E aí eu falei assim, olha, da onde que vem esse seu senso de culpa, de que você está errada, de que o que você fez não deveria ser feito? De onde você tira isso? Ela, não, assim, é óbvio que é errado, assim, como assim você está falando que o que eu fiz não é errado? Eu falei, não, eu estou dizendo que o que você fez é errado, muito errado. Mas eu estou dizendo da onde você tira esse seu senso de que isso é errado. Ela pensou, porque ela já não cria mais em Deus, né? Assim, é porque eu acho que tem coisas que são erradas por si só. Eu falei, mas por que seriam? Por que seriam? Se a gente é fruto do acaso, se a gente é fruto de uma evolução, de que o mais forte sobrevive, da onde que você está tirando que isso é errado? E aí existem várias, né, respostas a essa minha pergunta. Né? Alguns dizem que o bem, se não há Deus, né, se não há um referencial externo, se não há um legislador que está acima da sua criação, o bem e o mal se explicam por uma questão de utilidade. Essa é uma das respostas, né, que o ateísmo dá. Utilidade. Então, o bem é aquilo que é útil e o mal é aquilo que é inútil. Aí temos uma dificuldade. Porque o ladrão que rouba, o ato de roubar é útil para o ladrão. É útil para ele. Então, né, essa questão da utilidade se torna algo subjetivo, porque para quem está sendo roubado, aquilo não é bom, mas para quem está roubando, aquilo é bom. Favorece o indivíduo que está cometendo a ação. Mas aí outros vão dizer, não é uma questão de utilidade, senão a gente teria realmente um problema. Mas a questão do que é certo e errado é aquilo que diz respeito ao seu coração, aquilo que mexe com você. O que seu coração está dizendo, não é o que as pessoas dizem? Não, o que seu coração está dizendo? Não fique ouvindo a tradição, não fique ouvindo os seus pais, não fique ouvindo aquilo que a religião diz. O que está certo e o que está errado para você? O que seu coração te diz? Bom, se isso é a métrica para definir o que está certo e errado, diga isso a um psicopata que segue as inclinações do seu coração. Mas as pessoas têm ainda uma outra alternativa, né? Não, certo e errado é definido, né? A questão da moralidade é definido por aquilo que beneficia o maior número de pessoas. Quem já não ouviu esse argumento? Não, certo é aquilo que beneficia o maior número de pessoas. Bom, em primeiro lugar, isso na sua essência é preconceito, e pior do que isso, é por conta desse tipo de raciocínio que a opressão contra as minorias, que as pessoas gostam de apontar tanto, é justamente isso que acontece. O que é uma opressão contra a minoria? É aquilo que favorece a maioria em detrimento da minoria. Então, se para a maioria das pessoas vale a pena escravizar a minoria, então por que isso seria errado? Por exemplo, né, para mexer com os secularistas, bem na essência. Se a maioria da população do mundo é heterossexual, por que não exterminar os homossexuais? Essa é a ética do que beneficia o maior número de pessoas. Porque aquele que tem mais poder, ou porque aqueles que estão tendo capacidade de tomar decisões por meio, que seja, dos votos, não podem decidir pegar uma minoria de pessoas e escravizá-las e usar para o seu próprio benefício. Se o que define certo e errado é aquilo que é bom para o maior número de pessoas. Isso só leva à opressão contra a minoria. Isso só leva contra isso só leva ao preconceito,
O preconceito nada mais é do que a compreensão que a maioria tem a respeito de uma minoria. Ou ainda, alguns vão dizer, não, beleza, não é uma questão de utilidade, não é uma questão de o que mexe com o coração, não é uma questão do que beneficia o maior número de pessoas, mas é aquilo que recebe a aprovação dos outros. Né? Se eu, igual aquela menina que me contou o que ela fez, né? Se outros ouvem o que ela diz e aprovam, então isso seria considerado moral. Se outros ouvem o que ela diz e desaprovam, isso é considerado imoral. Existe um grave problema com isso, porque depende do outro que está ouvindo. Né? Então tudo vai depender do outro que está ouvindo. E isso tira qualquer senso de justiça, porque ninguém poderia ser julgado mal se a pessoa sempre escolhe o que aprova. Então como eu posso ser julgado pelo outro se aquilo que eu fiz eu aprovei para eu ter feito? Mas dependendo do outro, ele pode me julgar de uma outra maneira. Então a gente não teria um senso objetivo de justiça, o que torna as coisas muito complicadas. E aí o ponto, ninguém vive desse jeito. Embora tenha alguns filósofos que advoguem que não há de fato um padrão moral para todo mundo, muitos vão defender, embora seja extremamente complicado defender uma posição como essa, mas ninguém vive assim. Ninguém vive coerente com essa proposição. Porque todo mundo faz avaliações e julgamentos morais. Até aqueles que defendem que isso não deve ser feito, são pessoas que fazem avaliação moral quando você tenta fazer. Quando a pessoa diz para você, olha, ninguém pode dizer um para o outro o que é certo e errado. Cada pessoa tem que definir isso para si mesma. Hipocrisia, a pessoa está dizendo para você o que você deve fazer. Enquanto ela diz que isso não deveria ser feito, na medida que ela diz isso, ela está dizendo para você o que você deveria fazer. Então a gente não consegue fugir desse aspecto moral. Não dá para fugir. E essa é uma das grandes pistas para a existência, não necessariamente do Deus bíblico, né? Mas para a existência de um legislador moral, alguém que está acima da sua criação e que define as leis objetivas do universo. Ok? Aquilo que é certo e aquilo que é errado. E aí Paulo, em Romanos 1, vai dizer por que isso acontece. Porque todo homem, tendo conhecimento inato de Deus no seu coração, mas ele tenta rejeitar esse conhecimento de Deus, isso explica esse senso de moralidade presente em todo indivíduo, em toda cultura, em todo o tempo. Porque, como a lei de Deus foi escrita no coração do homem, ainda que ele negue a existência de Deus racionalmente, ele não pode fugir de que existe um certo e errado, porque Deus implantou o seu coração com esse tipo de DNA. Portanto, sem um referencial externo, não há como a gente falar do que é certo e errado, do que é bom, do que é ruim. Então, essa é uma das grandes pistas. Agora, mudando um pouquinho de rumo, aqui eu estava falando das pistas que apontam para a validade ou para a racionalidade da crença no Deus bíblico. Agora, eu já comentei desse livro aqui no passado, mas eu vou fazê-lo novamente. O Tim Keller escreveu 2 livros nesse cenário. Tá? Um livro ele escreveu, se eu não me engano, é Fé na Era do Ceticismo. Tá? É esse mesmo, Fé na Era do Ceticismo. Em que ele trabalha nesse livro essas pistas para a existência de Deus. Mas passou um tempo, lá em Manhattan, principalmente em Nova York, ele começou a pensar que a maior parte das pessoas ali, seculares, não estavam nem dispostas a ler um livro dessa natureza. Não estavam dispostas a lidar com as pistas e o acúmulo delas para a existência de Deus. E o que ele faz? Ele escreve um outro livro, chamado Deus na Era Secular, em que nesse livro ele parte de um ponto de partida diferente. Ele começa a lidar com aquilo que é caro para as pessoas seculares, que ninguém consegue fugir, de temas que ninguém consegue fugir, e a partir da discussão desses temas, ele mostra como o cristianismo, como Deus bíblico, explica melhor
e tem uma saída melhor para essas questões. Então, por exemplo, nesse livro ele trabalha algumas questões como justiça. Eu vou trabalhar uma por uma. Então, justiça. Ele diz, no cristianismo, a justiça não é meramente um conjunto de regras legais, mas uma orientação moral que reflete o caráter de Deus. Keller ressalta que essa justiça é fundamentada na verdade e na compaixão, oferecendo uma bússola ética que direciona nossas ações sem cair num autoritarismo, sem cair na ideia de porque eu estabeleci essa regra deve ser cumprida por todo mundo. Em vez de transformar quem a pratica em um opressor, por isso que, vocês lembram de eu citando Foucault, né? Foucault dizia que toda verdade nada mais é do que uma arma na mão daquele que tem poder. Então ele vai dizer, a verdade não existe em si. A verdade, ou as leis que tentam expressar a verdade, são mecanismos de opressão daquele que está no poder. E, de fato, Foucault estava certo, entre aspas. Tá? Porque no mundo que nós conhecemos, tudo aquilo que nós advogamos ser verdade está dentro de uma narrativa que eu uso para exploração, que eu uso para ter poder sobre os outros. Foucault não estava errado no todo da sua argumentação. Agora, olhando humanamente falando, beleza, Foucault estava certo, é assim que as pessoas no decorrer dos séculos têm usado a verdade. Mas, quando você para pensar em Deus, que a lei e a verdade é a expressão do ser de Deus, a gente não cai num autoritarismo, a gente não vive uma prática da opressão, porque a justiça cristã, pelo contrário, ela convida à humildade, ao serviço, ao reconhecimento das nossas próprias limitações, a buscar a corrigir as desigualdades com amor, com responsabilidade. Então, quando a gente fala de justiça no cristianismo, é uma bússola moral que não converte o oprimido em opressor. Quando Foucault disse essa frase, foi porque algumas pessoas tinham procurado Foucault para dizer, olha, está acontecendo tal coisa, tá? Aconteceu um desastre ali, e eu sei que se a gente não fizer alguma coisa, as pessoas que estão no poder, elas vão usar todo o poder que elas têm para oprimir aqueles que sofreram, né, por conta dessa situação. E Foucault vai dizer, não contem comigo para isso. Mas Foucault, você não é um socialista, você não deveria nos ajudar nessa questão? Ele disse, não, porque isso é uma questão de... não há uma verdade objetiva. No final das contas, a gente está tentando dizer que existe uma verdade, mas para beneficiar os nossos. Então, no final das contas, a verdade vai sempre ser usada num jogo de poder, num jogo de opressão. Ok, beleza, vocês estão contrariando as pessoas que estão no poder hoje, porque vocês querem tomar o lugar delas, e quando vocês estiverem lá, vocês vão beneficiar os seus e prejudicar os outros. Então, no final das contas, todo jogo de poder nesse mundo, que está alegando que é uma questão meramente de justiça, no final das contas está apenas querendo favorecer o seu. Mas o cristianismo, por sua vez, ele faz o uso da palavra justiça, mas não para favorecer o seu, e sim favorecer o outro. E aí o Tim Keller, nesse livro, faz uma análise histórica mostrando que como sempre, de fato, as pessoas que usaram a questão de justiça sempre estavam querendo favorecer o seu. Mas o cristianismo é a única explicação de mundo em que o Deus de toda justiça sofre em uma cruz para favorecer os seus inimigos. Ou seja, uma justiça que não torna o oprimido em opressor. E ele vai dizer, a partir de um ponto, né, de uma discussão muito em alta nos nossos tempos, né, que é falar sobre a questão de justiça, ele vai começar essa discussão por esse lado, mas vai chegar e mostrar como o cristianismo defende o que a pessoa está defendendo, só que com muito mais propriedade, tá? Com muito mais racionalidade, e uma justiça que não torna, de novo, o oprimido em opressor. Depois, ele trabalha a questão de esperança. Ele fala que todo mundo, de alguma forma, busca a esperança, mas a esperança cristã
ela é capaz de nos oferecer algo que nos faz enfrentar qualquer coisa e até a morte. Ele vai dizer o seguinte: a esperança cristã vai além de um otimismo passageiro, porque ela é ancorada na ressurreição e na promessa de vida eterna. Tim Keller aponta que essa esperança permite aos crentes enfrentar as adversidades mais terríveis, por exemplo, como a morte, com coragem, porque sabem que há um propósito maior que transcende a vida terrena. Essa esperança, ela não nega a realidade da dor, do sofrimento, mas ela a ilumina com uma confiança de que mesmo no sofrimento há uma redenção e um futuro. Ela transforma a maneira de encararmos o fim da vida, passando da desesperança para a certeza de que há algo que nunca acaba. Ele vai dizer, a nossa sociedade ela vive com uma carência de esperança muito grande. Por isso que as pessoas estão tão deprimidas, por isso que as pessoas são tão carentes, por isso que as pessoas são tão desesperadas. Porque quanto maior o poder aquisitivo e maior o conforto, maior a desesperança. Já foi falado há um tempo atrás aqui, eu já disse isso, mas se eu não me engano, no aniversário da igreja, eu acho que o Tanaka ou o Dario falaram, que quando a gente é pobre, a gente sempre tem esperança de que quando a gente tiver mais, as coisas vão melhorar. E a gente de fato vai encontrar a felicidade na próxima esquina. Mas quando a gente já alcançou tudo, quando a gente tem muito dinheiro, quando a gente tem muita fama, quando a gente tem muito sucesso, quando a gente tem muita beleza, quando a gente chegou lá, a gente percebe que a gente já ultrapassou todos os degraus possíveis. E que no final das contas, aquilo que a gente procurava, achava que obteria no final, não satisfez. Mas daí não tem mais como você subir mais. E aí você entra em desespero. O pobre ainda passa a vida achando que ele tiver um aumento de salário, as coisas vão de fato melhorar. Mas aquele que já conseguiu todos os aumentos, descobriu que não consegue. E que se a esperança deste mundo não for além deste mundo, então nós somos os mais miseráveis de todos. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 15. Se não há ressurreição e se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis, os mais infelizes. Tim Keller continua na questão do contentamento. Ele vai dizer, só o cristianismo vai oferecer um contentamento que não se baseia nas circunstâncias. E aí, de fato, corroborando com aquilo que eu já falei da esperança. Pessoas que têm muito são infelizes, e às vezes pessoas que têm Deus, mas não têm mais quase nada, são pessoas plenamente satisfeitas. Como explicar isso? Aí ele vai dizer, o cristianismo explica muito bem isso. Explica muito bem. A questão da liberdade, uma liberdade que o cristianismo oferece, que não fere, pelo contrário, que aumenta o amor. Ele vai falar muito sobre a questão de como a nossa sociedade tem definido liberdade, que é uma ausência de parâmetros, uma ausência de limitações, ser livre a fazer o que você quiser, quando liberdade na Bíblia não tem nada a ver com você fazer o que você quiser, porque isso, na verdade, é uma prisão. Liberdade na Bíblia longe de ser uma ausência de parâmetros, é uma troca de senhorio. Antes, você servia ao Senhor chamado pecado, que corrompe os seus desejos mais profundos. E aí quando você fala, não, eu sou livre para fazer o que eu quiser, na verdade você está dizendo, eu sou livre para fazer o que o pecado tem me influenciado a fazer. Eu não sou livre. Mas quando Cristo nos liberta do pecado, eis que nós somos verdadeiramente livres para fazer aquilo que a gente foi criado para fazer. Para ser aquilo que a gente foi criado para sermos. Eu já contei essa ilustração aqui, mas você olha um pássaro voando no céu ou um peixe nadando no oceano e você acha que eles são muito livres, né? Mas tente pegar um peixe e jogar no céu e uma ave para ficar no oceano. Elas não parecerão tão livres assim. Elas, na verdade, estarão totalmente limitadas. Por quê? Elas só são livres dentro da esfera para a qual elas foram criadas, essas criaturas.
Então, eu e você podemos ser livres, absolutamente livres, quando nós agirmos dentro da esfera para a qual Deus nos criou, que é para viver a sua vontade, para cumprir a sua lei. Quando nós cumprimos a lei de Deus, somos livres, como um peixe é livre nadando no oceano. Mas um peixe só é livre nadando no oceano porque ele está dentro da esfera para a qual ele foi criado, dos limites criacionais que foram estabelecidos. O Tim Keller vai defender nesse livro que nós somos verdadeiramente livres só à luz do cristianismo. E aí, de fato, nós podemos ter uma liberdade, não que fere o outro, porque essa liberdade que a nossa cultura secular defende é uma liberdade para eu machucar, para eu prejudicar o outro, para fazer a minha vontade, independente do que os outros digam, independente do que os outros sofram. Mas ele vai dizer, o cristianismo, a liberdade que há no cristianismo, favorece o amor, favorece o serviço, porque essa é a lei de Deus, e porque Deus nos criou para viver nessa esfera. Então, está percebendo o que ele está fazendo? Ele está pegando uma discussão que é dos nossos dias, que as pessoas estão conversando sobre, e depois ele mostra o cristianismo como um poder explanatório melhor, e a oferta do cristianismo é incomparavelmente melhor do que outras possibilidades por aí. Inclusive que o ateísmo, que é o nosso ponto aqui. Mas duas últimas coisas nesse sentido, né? As ofertas incomparáveis do cristianismo. Identidade. Ele vai dizer que o cristianismo nos dá uma identidade que não nos esmaga e nem exclui outros. Que geralmente, quando nós queremos compor a nossa identidade, seja formando-a pelo nosso próprio desempenho ou por qualquer outra razão, nós acabamos por ferir e machucar. Se a minha identidade é definida por uma cultura tradicional, de como eu me encaixo em papéis específicos na sociedade, então eu vou sofrer de alguma maneira. Quando o que os meus pais ou que as pessoas com autoridade esperam coisas que não são justas. Ou quando eu quero definir a minha identidade, com base na minha própria construção individual, eu também vou viver de maneira a excluir e esmagar os outros ou até a mim mesmo. E ele vai dizer, o cristianismo é a única identidade que não é frágil, porque ela está depositada em Deus, em quem Deus diz que nós somos, e não no nosso próprio desempenho. Mas é uma identidade que nos leva a amar os outros e aceitar os outros e não excluir. E por último, sentido, um sentido que o cristianismo oferece, que o sofrimento não é capaz de tirar. Hoje as pessoas vivem um mundo secular, os ateístas precisam ou acreditar que não há sentido, mas ninguém vive coerente com essa afirmação. Ninguém vive como se a vida não tivesse sentido, embora afirmem isso. Ou as pessoas criam um sentido para elas mesmas. Não existe um sentido externo a nós que a gente deve se submeter, mas cada um, o ateísmo diz, o secularismo, que cada um deve criar o próprio sentido para si mesmo. Só que isso é um problema, porque na hora em que a vida real bate a porta, esse sentido que você criou, ele é muito frágil para sustentar você nas grandes crises da vida. Então, se você disse que o sentido para a sua vida é ter uma família, mas a sua família toda morre em um acidente de carro, seu sentido foi embora. Se o seu sentido que você criou para si mesmo é você ter uma excelente carreira profissional e aí alguma coisa dá errado, seu sentido acabou da noite para o dia. Se o seu sentido é ser reconhecido como uma pessoa bela, inteligente e alguma coisa fere isso, o seu sentido acabou. Então, o sentido criado é um sentido sempre frágil. O Tim Keller vai dizer, o sentido que o cristianismo nos oferece, ele é capaz de enfrentar até mesmo os piores sofrimentos e as piores coisas. Porque a Bíblia diz que nada pode nos separar do nosso maior sentido, que é viver uma vida em Deus, em Cristo. Nada pode nos separar disso. Nem morte, nem perigo, nem espada, nem fome, nem nudez, nada. Nem nós mesmos podemos separar. Então, eu acho isso interessante, porque essas 6 ofertas incomparáveis do cristianismo, às vezes é o ponto de partida mais adequado para a gente começar uma conversa com alguém. A gente falar para a pessoa, o que você pensa sobre justiça? O que você pensa sobre esperança?
sobre contentamento, sobre liberdade, sobre identidade, sobre sentido da vida. O que você pensa sobre isso? Como que você justifica essas coisas à luz da sua cosmovisão, da maneira como você enxerga o mundo? Aí a pessoa vai explicar, aí você fala, me permita mostrar para você uma outra alternativa. Deixa eu tentar te mostrar como o cristianismo trata esses assuntos. Porque no final das contas, o que a gente quer? A gente quer que as pessoas olhem para o cristianismo e pelo menos digam, nossa, isso é desejável. Eu gostaria que de fato fosse assim. A gente primeiro precisa levar as pessoas a amar a visão cristã. Porque é uma visão belíssima, faz todo sentido. Ainda que no final das contas elas recusem por não terem fé, mas no mínimo a gente precisa levar as pessoas a olhar para o cristianismo e falar, uau, que incrível. Eu posso não achar que as coisas são assim, mas como eu gostaria que fossem. Como que isso tornaria a vida tão mais suportável, com tanto mais sentido, com tanto mais alegria, com tão mais esperança, com tanto mais justiça. A gente precisa levar as pessoas a olharem o cristianismo dessa maneira. E essa é a tentativa que o Tim Keller faz nesse excelente livro chamado Deus na Era Secular. Mas, irmãos, eu quero terminar essa aula com um argumento final, que é mostrar um Deus além da prova. É um argumento do teatrólogo. Tá? Me acompanhem, eu quero terminar a aula com esse argumento. Então, por que não podemos provar Deus como provamos outras coisas? Uma das perguntas mais comuns em nossa era secular é, se Deus existe, por que nós não podemos prová-lo cientificamente? Essa pergunta, ela parte de uma pressuposição equivocada. A de que se Deus existe, deve ser algo ou alguém que possa ser analisado como qualquer outro objeto do universo. Como uma molécula de oxigênio, um planeta distante, uma ilha no Pacífico. Então a gente pressupõe que Deus está dentro do mundo material e que, portanto, ele pode ser provado empiricamente como as demais coisas que nós conhecemos. Mas, no entanto, se o Deus da Bíblia realmente existe, ele está numa categoria totalmente diferente. Ele não é parte do universo. Ele é o criador do universo. Ele está acima e além do universo. E isso muda tudo de figura. A ciência nunca vai poder explicar algo que está além do mundo natural. E aí, o autor, o Tim Keller, né, que escreve esse texto, ele propõe uma metáfora poderosa para a gente entender essa ideia. Ele diz, imagine que a realidade é uma peça de teatro. Bom, todos nós estamos numa grande peça de teatro. Nós somos os personagens dessa peça e Deus, por sua vez, é o teatrólogo. Deus é o autor da peça. Como personagens, nós não temos acesso direto ao mundo exterior à peça. Nós somos personagens reclusos ao que acontece dentro da peça. E só nós podemos conhecer o autor da peça se o autor, por iniciativa própria, decidir se revelar dentro da narrativa, dentro da história. Eu sei que é difícil imaginar uma situação assim, mas tentar pegar Frodo ou Sam, né, do livro O Senhor dos Anéis, que são personagens criados, o que eles podem conhecer de Tolkien, que escreveu o livro que eles estão inseridos? Eles, dentro dessa realidade fictícia, eles só poderiam conhecer o autor se o autor decidisse se revelar na história. De outra forma, eles não têm acesso àquilo que está fora da história, porque eles estão presos dentro da história. Está dando para entender? Rapidinho, filho. Então, ele vai dizer, assim, é impossível provar Deus como se ele estivesse no palco junto com os personagens, como uma outra figura qualquer. Ele não é um homem no sótão observando de longe, mas ele é o autor da história. Isso significa que o caminho para conhecê-lo não é através de mera investigação empírica, não se trata de achar Deus com um telescópio ou um tubo de ensaio, mas de perceber os sinais da sua autoria no meio da narrativa,
no meio da criação, no meio do palco, no meio da história, no meio da razão, do amor, da beleza, da história que está sendo desenvolvida. E ele diz, para terminar, se fomos criados à imagem de Deus, como diz a Bíblia, isso significa que há uma sintonia entre a mente humana e a divina. Podemos sim encontrar pistas racionais que apontam para Deus. E a razão tem um grande papel nisso, embora ela não seja suficiente. Para conhecer a verdade sobre o teatrólogo, sobre o autor da peça, precisamos de revelação. E é exatamente isso que nós cristãos acreditamos. A revelação de Deus não se limitou a ideias abstratas ou a mensagens codificadas. Deus deu um passo surpreendente. O próprio autor entrou na história. O próprio autor da peça, o próprio teatrólogo, decidiu entrar na peça e se revelar para os personagens que ele criou. E essa é a prova definitiva. Não no sentido de um experimento do laboratório, mas no sentido de um encontro relacional e histórico com o próprio Deus que entrou na história. Em Jesus Cristo, o autor se fez personagem. Ele viveu entre nós, ele falou conosco, ele sofreu e morreu em nosso lugar, ele ressuscitou e venceu a morte. E por isso, a pergunta não é apenas se há boas razões para crer em Deus, mas o que você vai fazer com a pessoa de Jesus Cristo? Essa é a grande pergunta. E todo mundo tem que responder. Mesmo quem diz não crer em Deus, você fala, no final das contas, não é isso que importa, meu querido amigo ateu. A minha pergunta para você que importa é o que você vai fazer com Jesus Cristo. Como você vai explicar a pessoa de Jesus Cristo? O teatrólogo se revelou. Cabe a gente escutar o seu convite, cabe a gente explicar como explicar Jesus Cristo. Como explicar alguém que convenceu uma multidão, já no primeiro século, de que ele era o próprio Deus. Eu já falei aqui. Eu consigo tentar convencer as pessoas das coisas mais absurdas possíveis. Eu consigo convencer o Homem-Aranha se eu tiver tecnologia suficiente. Mas eu não consigo convencer as pessoas de que eu sou Deus. Deus é a coisa mais impossível. E as pessoas, os judeus, não estavam preparados para acreditar que fosse possível Deus se fazer homem. Mas a ideia de Jesus Cristo transformou o primeiro século de ponta cabeça. Alguém que dizia ser o próprio Deus. E a pergunta do final desse livro é a seguinte: e se Deus não nos tiver dado um argumento incontestável, mas estiver nos dado uma pessoa incontestável? Ou seja, irmãos, nós não temos um argumento irrefutável e incontestável, mas nós temos uma pessoa incontestável, que é Jesus. Não há outra melhor explicação para quem Jesus era, que não o próprio Deus que veio, que como autor da história, entrou na história para oferecer salvação. Quando a gente olha para a ressurreição, como explicar a ressurreição? Como explicar a pessoa de Jesus vivendo nesse mundo, morrendo e ressuscitando? Portanto, eu termino dizendo, antes de nós tentarmos convencer as pessoas através de argumentos irrefutáveis, porque nenhum argumento será irrefutável, sempre a pessoa, por melhor que seja o nosso argumento, ela vai trazer um contra-argumento muito doido, que ela vai querer acreditar nisso. A gente precisa mostrar uma pessoa irrefutável, que é a pessoa de Jesus. E que todo mundo tem que dar uma resposta a ele. Como explicar a pessoa de Jesus? Ok? Espero que isso tenha ajudado os irmãos não apenas no fortalecimento da sua fé, na existência não apenas de um Deus qualquer, mas um Deus bíblico, mas também que isso nos ajude a nossa tarefa de dar razão da esperança que é em nós para aqueles que não creem nesse Deus. Ok? Fih. Sim. Sim. Sim.
Sim, mas é isso, mas o meu ponto era mostrar que a única maneira de a gente conhecer o autor da história é se ele decidir se revelar. Então, não é através de processos científicos ou empíricos que nós vamos chegar, porque as pessoas têm dito, irmão, se Deus existe, por que ele não está aqui? Por que eu não consigo prová-lo? Você não consegue prová-lo porque ele está fora, né? Ele não está limitado a esse universo, embora uma vez ele se limitou a esse universo quando ele veio em Jesus Cristo. E aí como explicar Jesus? Então, acho que essa é a estratégia que eu tenho achado mais adequada ao lidar com pessoas céticas, né? Pessoas que dizem não acreditar em nada. Mais alguma pergunta, irmãos, ou alguma colaboração? Pode falar. Só falar alto. A questão também do Jesus histórico, e essa é a questão. Então você fala, tem um argumento que é uma pessoa, mas eles duvidam do Jesus histórico. Então como é isso? Olha, assim, embora tenha louco para tudo, hoje em dia, não, assim, o Jesus histórico já é uma coisa um pouco melhor estabelecida por conta de vários achados, né, de escritos, etc. Na maior parte das vezes que eu lidei com pessoas assim, elas não duvidavam de que houve um Jesus histórico. Elas duvidavam que esse Jesus era o próprio Deus. Elas duvidavam que esse Jesus, alguns diziam que era um maluco, um mentiroso, um lunático, outras diziam que ele era um grande mestre, mas não tinha nada a ver com Deus, e que esse negócio de Bíblia que a gente tem foi alterado por pessoas que não entenderam a pessoa de Jesus. Então a gente vai... Aí sim, uma vez que a gente chegou na pessoa de Jesus, existem essas possibilidades, e a gente vai ter que precisar resgatar a confiabilidade bíblica, porque a gente só sabe que Jesus é essa pessoa incontestável por meio da Bíblia. Então, no final das contas, o nosso ponto de partida vai ser mostrar por que pelo menos os evangelhos são confiáveis. Então, a gente já tratou isso aqui, já no passado, né? É claro que a gente pode voltar a falar sobre isso, mas sempre o nosso ponto de partida eu acredito no que acredito porque Deus se revelou por meio de um livro. E eu acho que tem razões suficientes para dizer que esse livro é um livro confiável historicamente falando. E que eu tenho que dar razões específicas, né? E aí eu vou citar um cara que eu esqueci de falar. Pascal, um grande filósofo francês, ele diz o seguinte: eu acredito naquelas testemunhas cujo pescoço é cortado. Eu acredito nas testemunhas cujo pescoço é cortado. Ou seja, quem em sã consciência defenderia uma mentira inventada por ele mesmo até a morte? Qual o sentido que isso faz? Porque a mentira só faz sentido se ela está te trazendo algum benefício. Mas se a sua vida vai ser cortada, qual benefício você teria a partir disso? Quando você inventou. Agora, se você está sendo iludido, beleza. Mas se os discípulos inventaram uma mentira sobre Jesus, por que razão eles morreriam por essa mentira? Então tem muitas coisas que os céticos precisam explicar sobre o relato dos evangelhos, que a melhor explicação é que de fato aquilo tenha sido aquilo mesmo revelado. Okay? Mas isso é uma outra aula, mas eu só caminharia nesse sentido, tá bom? Alguém que defende que não existe um Jesus histórico é porque está descartando totalmente o relato bíblico e relatos extra-bíblicos também. Mais alguma pergunta? Ou comentário? Não? Então vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque ela nos revela um caminho de justiça, um caminho de verdade, um caminho de sentido, um caminho de esperança, um caminho de contentamento, um caminho de poder explicar as coisas deste mundo de um jeito satisfatório. Obrigado porque Tu és a luz por meio da qual podemos enxergar todas as demais coisas. Obrigado, acima de tudo, porque o Senhor se fez presente nessa história, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, não apenas para provar que o Senhor existe. O Senhor não precisaria disso. Nós somos criados com esse senso no mais profundo do nosso coração de que existe o Senhor, de que existe a eternidade. Mas o Senhor veio a este mundo para provar que o Senhor nos ama, para provar que existe esperança após a morte, para provar que nós
podemos ter vida eterna por meio de Jesus. E é isso que pedimos, Deus, uma convicção profunda sobre essas verdades no nosso coração, uma capacidade de defender a nossa fé e dar a razão da esperança que é em nós para aqueles que se perdem no mundo em escuridão. Pedimos pelos nossos amigos, ateus, secularistas, incrédulos, não apenas para que eles creiam na existência de um Deus, mas que eles se rendam à existência do Deus bíblico, Salvador em Jesus Cristo. Dá-nos habilidade, dá-nos capacidade, dá-nos amor para interagir com essas pessoas, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém.